Quais foram as consequências da ressurreição de Jesus? Fala-se muito pouco sobre a ressurreição de Cristo. Não na nossa igreja, graças a Deus, nós nos lembramos deste fato histórico, marcante, essencial do Evangelho, todas as vezes que nos encontramos aqui. Mas, no mundo em geral, fala-se muito pouco sobre a ressurreição de Cristo. No entanto, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, versos 14 e 17, que a ressurreição de Cristo é o fundamento da nossa fé, é o alicerce da nossa salvação. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ou seja, se não fosse pela ressurreição de Cristo, não estaríamos aqui nesta noite e não haveria nenhuma necessidade de servir a Deus. Em outras palavras, se alguém conseguisse provar que Jesus Cristo não ressuscitou dentre os mortos, conseguiria destruir a religião mais importante que existe no mundo, que é o cristianismo. Conseguiria também destruir o livro mais importante que existe no mundo, que é a Bíblia Sagrada. Por 2000 anos, cientistas, ateus, agnósticos e falsas religiões têm tentado negar o fato da ressurreição. Mas se nós estamos aqui nesta noite, se nós ouvimos hinos maravilhosos nesta noite, se nós oramos, se nós nos alegramos com as bênçãos de Deus, e o cristianismo ainda é a religião mais proeminente do mundo, é porque ninguém tem tido sucesso contra a ressurreição de Jesus Cristo. Há uma seita nos Estados Unidos denominada a segunda vinda de Cristo, The Second Return of Christ, que prometeu clonar Jesus Cristo e trazê-lo de volta ao mundo. Esta seita prometeu, cientificamente, clonar Jesus Cristo e trazê-lo de volta. Eles usariam células encontradas no Santo Sudário, ou em alguma relíquia que Jesus Cristo supostamente um dia segurou com as suas próprias mãos. O pano, o tecido, que eles chamam de Santo Sudário, pode ter sido manchado pelo sangue de qualquer outro homem, além do sangue de Jesus, porque em Jerusalém, naqueles dias, não só Jesus, mas milhares e milhares de homens foram crucificados exatamente como ele. Se um dia, no entanto, uma seita ou qualquer cientista conseguir fazer um clone a partir das células do Santo Sudário ou de outra relíquia qualquer, esse clone poderia até ser o anticristo, mas jamais o Cristo, porque o Cristo ressuscitou dentre os mortos. Os anjos disseram de que forma Cristo irá voltar em Atos 1, verso 11. Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Por que podemos ter certeza nesta noite de que Jesus Cristo voltará? Porque temos certeza de que Ele ressuscitou. E a ressurreição é o solo, é a fundação da nossa fé. Nesta noite, quais foram os efeitos que a ressurreição de Cristo causou na vida dos discípulos e, consequentemente, causou também e pode causar na vida de cada um de nós aqui presente nesta noite? Em primeiro lugar, é a ressurreição da paz. É a ressurreição que pode nos dar a paz. É a ressurreição que pode nos dar tranquilidade. É a ressurreição que pode nos confortar. É a ressurreição que pode nos fortalecer. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes exatamente essas palavras: paz seja convosco. Foram as primeiras palavras da boca de Jesus ao se reencontrar com os seus discípulos após a sua ressurreição: paz seja convosco. Para demonstrar que a sua ressurreição veio para nos dar paz, para preencher o vazio que há dentro do nosso coração, para preencher a lacuna que nenhum remédio,
que nenhum prazer, que nenhuma pessoa neste mundo pode preencher, a não ser Jesus Cristo. Antes da ressurreição, os discípulos fugiram com medo dos judeus, dos romanos. Pedro negou Jesus 3 vezes, com medo dos judeus. O apóstolo João seguiu a Jesus, mas de longe, com medo dos judeus. Nós nem sabemos o paradeiro dos outros discípulos, mas todos eles fugiram de medo. E o que transformou a atitude daqueles homens? Não foi uma invenção, não poderia ter sido uma mentira, não foi um mito, mas foi uma realidade. Eles viram o seu mestre ressurreto. Porque Jesus Cristo disse: paz seja convosco, na sua primeira oportunidade com os seus discípulos? 3 razões. Primeira, porque havia medo entre eles, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Ouça o que eu vou dizer nesta noite: o medo é o maior impedimento que existe para a fé. O medo é o maior impedimento que existe da fé. Quem tem medo não tem fé. E do que os discípulos tinham medo? Medo dos judeus, porque a qualquer momento eles poderiam ser apedrejados por terem seguido um charlatão, de acordo com os fariseus. Medo do futuro. Eles haviam abandonado tudo, seus barcos, sua profissão, alguns até família, para seguir ao Senhor Jesus Cristo, e agora sem Cristo, não sabiam mais o que fazer. E medo dos próprios discípulos, porque já havia entre eles um traidor chamado Judas Iscariotes, e eles tinham medo que outros também pudessem ser traidores, e pudessem entregá-los nas mãos dos judeus e dos romanos. Jesus Cristo, então, ele sabia que o maior problema dos discípulos era o medo, e por isso ele chegou dizendo: paz seja convosco. Hoje em dia, um dos maiores problemas da população mundial é o medo. Nós temos medo de perder a saúde, nós temos medo de perder nosso trabalho, nosso emprego, nosso ganha-pão. Nós temos medo de perder alguém muito importante da nossa família. Nós temos medo de viver e nós temos medo de morrer. E eu tenho uma má notícia para lhe dar a respeito do sentimento de medo. O medo só tende a aumentar, o medo só tende a piorar nos últimos dias. Jesus profetizou em Lucas 21, 26, dizendo: homens desmaiando de terror, que quer dizer de medo, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. As pessoas estão vivendo com medo, elas estão dormindo com medo, e elas estão acordando com medo. Se o medo é um dos maiores problemas do ser humano, então, meus amados irmãos, a paz é uma das suas maiores necessidades. E esta paz, ela só se encontra na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós não iremos encontrá-la em lugar algum, em objeto algum. Nós só iremos encontrar paz na pessoa do Filho de Deus. Quem acabou com o medo dos discípulos foi o Senhor Jesus Cristo. Quem pode acabar com o nosso medo nesta noite? O Senhor Jesus Cristo. Isaías 9:6 diz que Ele é o príncipe da paz, maravilhoso, Pai da eternidade, conselheiro e Deus forte. Um soldado japonês chamado Soichi Yokoi viveu 28 anos escondido dentro de uma caverna em uma ilha com medo da guerra. Ele foi sozinho para a ilha no ano de 1944 e ele só saiu de lá em 1972. O medo era tanto que ele só saía da caverna durante a noite. Finalmente, ele foi localizado por 2 caçadores, e esses 2 caçadores conseguiram convencê-lo a voltar para casa. Várias pessoas estão vivendo com medo, assim como este japonês. Estão isoladas, não dentro de uma caverna, mas dentro dos seus próprios corações.
Jesus diz: venha para fora, porque eu lhe darei paz. Jesus diz: paz seja convosco, porque nós sentimos medo, e paz seja convosco, porque ele venceu a morte. Além disso, havia dúvidas entre os discípulos, medo e dúvidas. Verso 20: e dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Jesus carregou as cicatrizes das suas feridas. Apesar do seu corpo ser glorificado, Deus permitiu que as cicatrizes permanecessem. E Ele mostrou onde Ele havia sido crucificado, tanto nas mãos quanto nos pés. E Ele mostrou onde Ele havia sido perfurado com uma lança do seu lado. Os discípulos estavam duvidando da ressurreição de Cristo. E assim que a dúvida foi dissipada, assim que a dúvida acabou, eles se alegraram, eles sentiram alegria, poder. Tomé foi um dos que disse: eu só acredito vendo, eu só acredito colocando a minha mão naqueles buracos. E quando então, uma semana depois, ele viu, ele não precisou tocar, amém, irmãos? Ele apenas viu, e quando ele viu, a Bíblia diz que ele caiu prostrado na presença de Jesus Cristo. Nesta noite não lhe deu vontade, enquanto você ouvia os hinos a respeito da ressurreição, não lhe deu vontade também de cair prostrado na presença de Deus? E ele não suportou a presença de Jesus, e a Bíblia diz que ele caiu prostrado aos pés de Jesus, e ele disse: Senhor meu, Deus meu. Amém, irmãos? Não falta isso entre nós? Deus meu, Senhor meu. Creio que nós estamos falhando em perceber quem Jesus Cristo realmente é em nossas vidas. Mas Jesus respondeu para aquele homem: você está crendo só porque me viu, mas bem mais bem-aventurados os que não viram e creram. Isso quer dizer, eu e você, nós nunca vimos, mas nós acreditamos. Nós nunca vimos, mas nós cremos. E Jesus disse: nós somos mais bem-aventurados. Muitos de nós não temos alegria nesta noite, porque nós estamos duvidando da palavra de Deus, dos seus ensinamentos, das suas promessas, dos seus princípios. Nós estamos duvidando do amor de Deus para conosco e das promessas que Deus tem nos feito. Mas bem mais aventurado são aqueles que não duvidam. O crente verdadeiro é aquele que duvida de suas dúvidas antes de duvidar da palavra de Deus. A história revela que os discípulos nunca mais duvidaram da ressurreição de Cristo. Depois daquele momento, nunca mais. Na verdade, todos eles, com exceção de João, vieram a morrer, executados, martirizados, justamente porque pregavam sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Mesmo João, ele foi colocado dentro de um caldeirão de água quente, fervente. Seu corpo foi desfigurado, queimado, vivo. Mas se ele tivesse duvidado que seja um pouquinho da ressurreição de Jesus, ele teria pulado fora daquela panela. Jesus disse: paz seja convosco, porque os discípulos estavam duvidando. Qual é a sua dúvida nesta noite? Do que você está duvidando? Jesus diz: paz seja convosco. Talvez assim como os discípulos, a nossa maior necessidade nesta noite seja de paz. Há esposas precisando de paz, há maridos precisando de paz, há pais precisando de paz, há filhos precisando de paz, há homens precisando de paz, há mulheres precisando de paz, há jovens e até crianças precisando de paz. Além de dúvida, além de medo, havia falsidade entre eles. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco.
Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Você sabia que falsidade causa ansiedade? O crente que não é sincero para com Deus, vive ansioso. Onde não há sinceridade, não há paz. Os discípulos abandonaram o ministério. Se dependesse deles, o cristianismo teria morrido ali, naquele dia, com eles. Pedro, Tiago e João tentaram voltar para a velha profissão de antes. Os outros discípulos também se dispersaram. A ressurreição de Jesus Cristo, no entanto, acabou com o medo deles, acabou com a dúvida deles, e acabou com a falsidade deles, acabou com a falta de sinceridade deles. Veja Atos 2, versos 46 a 47, os resultados da ressurreição de Cristo na vida daqueles homens, e por que não dizer, havia mulheres também entre eles. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Permita que nesta noite a paz de Deus possa exterminar com o seu medo. Permita que a paz de Deus acabe com as suas dúvidas. E permita que a paz de Deus possa acabar com a sua falsidade. E assim nós vamos nos unir unânimes e nós vamos ver Deus operando maravilhas no meio da igreja e no meio da família. Certo jovem fez o seminário, foi consagrado ao ministério, casou-se com uma boa moça, mas de repente ele caiu no pecado de alcoolismo. Tudo começou com um pequeno gole. Perdeu o ministério, perdeu a família. Quando eu conversei com ele, ele me disse: eu não tenho paz, porque eu sou um homem fraco. E realmente ele morreu em uma casa de repouso, alguns anos depois. Como deve ser difícil viver com medo, como deve ser difícil viver na dúvida, como deve ser difícil viver na falsidade. Mas Jesus Cristo pode acabar com todos esses sentimentos. Existe muita alegria quando sabemos que estamos agradando a Deus, mas muita tristeza quando nós sabemos que estamos desagradando a Deus. A ressurreição, então, é a ressurreição da paz, é a ressurreição do conforto, é a ressurreição da segurança. Pode acabar com o nosso medo, pode acabar com as nossas dúvidas, pode acabar com a nossa falta de sinceridade. Mas não só isso. Em segundo lugar, foi a ressurreição do poder. Foi a ressurreição do poder de Deus. A Bíblia diz que Jesus assoprou sobre eles. Jesus assoprou sobre eles. E assoprou aqui é a mesma expressão usada na criação de Adão, Gênesis 2, quando Deus assoprou o fôlego da vida, e Adão se tornou alma vivente. A mesma expressão foi usada agora no Novo Testamento. Jesus assoprou sobre os discípulos o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acreditam que foi em Pentecostes que a vida dos discípulos foi transformada, ou eles foram transformados. Mas eu digo que foi a ressurreição de Cristo que transformou os discípulos. Filipenses 3:10 diz: para conhecê-lo e a virtude, o poder da sua ressurreição. No dia de Pentecostes, eles receberam a morada eterna do Espírito Santo. Eles foram batizados no Espírito Santo. Mas antes disso, eles já haviam recebido o poder do Espírito Santo. Antes disso, Jesus já havia soprado sobre eles o poder de Deus. Por que os discípulos precisaram do poder do Espírito Santo? Por duas razões, que eu e você também precisamos. Jesus não estaria mais com eles, fisicamente falando, em corpo. Jesus não estaria mais os acompanhando como antes.
Jesus prometeu, no entanto, que não os deixaria sozinhos, não os deixaria órfãos, mas Jesus prometeu: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Outro aqui de mesma espécie, outro aqui de mesma categoria. Jesus foi embora, mas para continuar a sua obra neste mundo, Ele nos deixou um substituto à altura, a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. Um missionário norte-americano me perguntou, há algum tempo atrás: irmão Rômulo, por que será todas as vezes que nós saímos do campo e deixamos a nossa igreja, o nosso trabalho, nas mãos de outra pessoa, quando nós voltamos, nós encontramos tudo estragado, nós encontramos a igreja em frangalhos? Por que será, pastor, que isso sempre acontece? E eu disse para ele: nem sempre, mas isso acontece quando deixamos outro que não seja da mesma espécie, quando deixamos outro que não tem as mesmas convicções, quando deixamos outro que não tem os mesmos padrões, ou quando deixamos outro que não tem as mesmas doutrinas. Porque se você deixar outro da mesma categoria, a obra de Deus continua. Amém, irmãos? E foi exatamente o que Jesus fez. Ele foi, mas deixou outro de mesma espécie, Deus como Ele, para habitar dentro de cada um de nós. Quem fazia a obra antes da morte de Cristo era Jesus. Quem faz a obra agora, após a ressurreição de Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Os homens são apenas meros instrumentos nas mãos do Espírito Santo de Deus. E além disso, além de saber que Jesus não estaria mais com eles precisavam agora do Espírito Santo. Teriam que pregar o Evangelho para todas as nações da terra. Missão impossível sem o Espírito Santo. Verso 21, disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Quem será capacitou o apóstolo Pedro a pregar naquela praça pública, e mais de 3.000 almas se converteram a Jesus Cristo, através do poder da pregação da palavra de Deus? É bem verdade que eles se encontravam às vezes em algumas casas, mas não em casas apenas. Eles se encontravam na maioria das vezes em praça pública, aos redores do templo de Jerusalém, pois você e eu não conseguimos imaginar 3.000 pessoas dentro de uma casa. Nós não conseguimos imaginar, mais tarde, 5.000 pessoas dentro de uma casa. De repente a igreja já tinha mais de 8.000 membros. E com certeza eles não estavam todos dentro de uma casa, mas eles estavam todos reunidos ao redor do templo em Jerusalém, pregando a palavra de Deus e fazendo a palavra de Deus conhecida em toda Jerusalém. Quem capacitou Filipe, Estevão, João, Barnabé e o próprio apóstolo Paulo? Não foi uma denominação religiosa, não foi uma escola, não foi um seminário, não foi uma escola de teologia, não foi uma universidade, mas foi o bendito Espírito Santo de Deus. Em Atos 4:31 lemos: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, que quer dizer coragem, a palavra de Deus. E como está nos faltando coragem para pregar a palavra de Deus. Eu me lembro quando eu era jovem, durante um congresso aqui na cidade, congresso de fundamentalismo bíblico, eu estava debaixo do poder da palavra de Deus. Eu não consegui me conter. Naquele dia eu saí de um dos cultos e eu fui lá para o centro da cidade, plena Praça 15, e eu me coloquei em pé em cima de um dos banquinhos e eu comecei a pregar a palavra de Deus para as pessoas que estavam na praça, para as pessoas que estavam assentadas, pessoas que estavam passando e pararam para ouvir. Não, eu não fiz papel de bobo, pois eu estava pregando a bendita palavra de Deus.
eu estava sendo coeso, eu estava sendo coerente, eu estava sendo respeitoso, pregando a palavra de Deus. Mas é assim que a gente se sente, quando a gente não consegue mais se conter, de tanta alegria, de tanta paz, de tanto poder de Deus, amém, irmãos? Porque se nessas horas nós nos calarmos, até as pedras clamarão. E foi exatamente o que aconteceu com aqueles discípulos. Os apóstolos não tinham uma igreja para pregar, então eles pregavam ao ar livre. Em Atos 4:9 eles oraram: concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. Porque quando você realmente acredita em um Deus ressurreto, você tem ousadia para pregar o evangelho deste Deus, até para um ministro da Suprema Corte do Brasil. A ressurreição da paz, a ressurreição do poder, mas também, em terceiro lugar, a ressurreição da prova, da certeza, da garantia. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Existem muitas pessoas que não duvidam da ressurreição de Cristo, como Tomé duvidou, mas vivem como se não acreditassem nela, o que, na minha opinião, é muito pior. A ciência não pode negar a ressurreição de Cristo, os ateus não podem negar a ressurreição de Cristo, e a história, muito menos, ela também não pode negar a ressurreição de Cristo. Mas infelizmente, a vida de muitas pessoas, em pleno domingo de Páscoa, tem negado a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, a notícia mais importante de toda a história da humanidade. Tomé, um dos discípulos, disse: de maneira nenhuma o crerei. E o que aconteceu com Tomé pode acontecer com você e comigo também. Primeiro, ele era um discípulo indeciso. O que há mais nas igrejas são discípulos indecisos. Vou ou não vou à igreja? Me batizo ou não me batizo? Vou ser dizimista ou não vou ser dizimista? Vou falar de Cristo ou não vou falar de Cristo? E assim as pessoas estão indecisas. Ele disse: de maneira nenhuma crerei. Ele fazia parte dos 12. Ele amava o Senhor Jesus Cristo. Numa certa ocasião ele ainda disse que estava disposto a morrer com Cristo. Mas ele era um discípulo indeciso, como muitos que existem nos dias de hoje. Tomé não queria viver pela fé, ele queria viver apenas pela razão, ele queria viver apenas pela visão, ele tinha que ver para crer. Jesus repreendeu a indecisão de Tomé, da seguinte maneira: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Eu e você nesta noite, nós somos mais bem-aventurados que Tomé, e aliás, mais bem-aventurados que aqueles primeiros discípulos, porque eles viram o Cristo ressurreto. Nós nunca o vimos, mas cremos. E segundo, ele era o discípulo ausente. Ele perdeu as melhores bênçãos, as maiores bênçãos, porque ele estava ausente. Onde será que ele se encontrava naquele momento que Jesus Cristo apareceu para os discípulos? Não estava com eles. Tomé não estava reunido com os outros discípulos quando Jesus apareceu pela primeira vez. Quantos acreditam que Tomé perdeu uma grande bênção? Uma bênção inefável, uma bênção imperdível. Então, por que muitos crentes não acreditam quando nós também falamos que perder um culto da igreja é perder uma bênção inefável de Deus? Perder um culto da igreja é perder uma bênção imperdível.
Crentes ausentes nunca sabem o que está acontecendo e estão sempre perdendo o melhor de Deus. Talvez perderam aquele culto em que Deus se manifestou para curar enfermidades. Talvez perdeu aquele culto que Deus se manifestou para salvar almas perdidas. Talvez perdeu aquele culto no qual Deus iria abençoar a posteridade daquela família. Só Deus sabe o que nós estamos perdendo quando não estamos reunidos com o povo de Deus. Para os judeus, a Páscoa até hoje é apenas um memorial da sua saída do Egito. Para o comércio é a venda de chocolate, mas para o verdadeiro cristão é a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que você acredita? E será que você já recebeu esta ressurreição na sua própria vida? Se você acredita, então a sua vida nunca mais poderá ser a mesma. Se você já recebeu a ressurreição de Cristo, então nesta noite você tem direito à paz. Nesta noite você tem direito ao poder de Deus em sua vida. Filipenses 3, verso 10 diz: para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Há alguns anos atrás, no meu último ano de faculdade, eu tive o privilégio de pregar ao lado de 3 outros alunos. Na verdade, 2 outros alunos, nós éramos em 3. E um desses alunos tinha sofrido um acidente, e ele estava paraplégico, e ele estava numa cadeira de rodas, e apesar disso, ele não desistiu da vida, e ele pregou exatamente sobre este texto, de uma cadeira de roda para mais de 10.000 pessoas, ele pregou para conhecer Jesus, para conhecer a virtude, o poder da ressurreição de Jesus, e para conhecer as aflições de Jesus, sendo feito conforme a sua morte. E ele disse daquela cadeira de roda, que por causa da ressurreição de Cristo, ele tinha certeza que um dia deixaria aquela cadeira. Se você já aceitou a ressurreição de Cristo na sua vida, você tem direito à paz, você tem direito ao poder de Deus nesta noite. Vamos fechar os olhos e vamos orar.